Canal Brasil Pátria do Evangelho, 19ª palestra, continuação. Misericórdia, piedade e compaixão. Início da segunda parte. A compaixão. A compaixão é o contrário da crueldade, que se regozija com o sofrimento do outro, e do egoísmo, que não se preocupa com ele. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do seu sofrimento. Está associada a uma sensação de compromisso e responsabilidade para com o outro. Quão nobre e precioso é o sentimento da compaixão e quão preciso se faz o seu desenvolvimento da criatura humana para que ela se depure da escória da matéria e se eleve à categoria dos espíritos excelsos, esses seres verdadeiramente divinos pela sua elevação e mensageiros de Deus, da mais alta hierarquia, que descem à terra de quando em quando na qualidade de mestres de compaixão. Tais mestres tiveram por modelo o Cristo, que foi verdadeiro mestre de compaixão. Quem, ao lhe aprofundar os ensinos e contemplar os exemplos, vira um desgraçado preso de todas as aflições, gemendo no leito de dor ou arrastando-se inválido pelo chão, não se compadecerá dele e não fará todo o possível para aliviá-lo, convertendo-se em sendo mistério num sirineu do pobrezinho? Quem, atentando em Jesus, recordando seus ensinos cheios de ternura, prenhes de amor aos desgraçados, não sentirá o coração dolorido ante o órfão abandonado, o ancião valitudinário, a mulher perdida ou o criminoso que a justiça humana, em vez de intentar a cura de sua enfermidade moral, condena a terríveis penas, as quais, longe de regenerá-lo, mais o arrastam para o crime? Quem, acompanhando os passos do Divino Mestre, não sentirá a compaixão e a piedade transbordarem de si e não se consagrará por completo aos seus irmãos que sofrem, a exemplo de Jesus, que veio não para os sãos, mas para curar os enfermos, não para procurar os justos, mas os pecadores? Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. A compaixão e a sensibilidade são partes do amor cristão e ferramentas eficazes para entrarmos em contato com o que os outros sentem e escutá-los com atenção silenciosa. Só podemos expressar autêntica compaixão se vivenciarmos a atmosfera da outra pessoa, aceitando e respeitando suas dificuldades. Dessa maneira podemos penetrar e tocar o espírito. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. Por outro lado, o sentimento de compaixão provém das profundezas da alma, envolve o sofredor em um clima de generosidade, utilizando como forma de ajuda a solidariedade. Na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo de sua vida. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua, é reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar um momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação. O grande pecado que ocorre nos dias atuais entre os povos e raças, e da mesma forma em todas as áreas dos relacionamentos humanos, é a indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva dos seres humanos. A insensibilidade é a mais vil transgressão das leis naturais, porque ela corrói e destrói o mundo solidário de ser e viver, não só em família, mas também em sociedade. Escasseia na atual conjuntura do mundo o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber o sofrimento do seu próximo. Mergulhado nas suas necessidades, fica alheio do seu irmão, às vezes resguardando-se numa couraça de indiferença,
a fim de poupar-se de maior soma de dores. Deixando interessar-se pelos outros, estes esquecem dele, e a vida social não vai além das superficialidades imediatistas e insignificantes. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. Olvida-se da gratidão aos pais e aos benfeitores, tornando-se de feitio soberbo, no qual a presunção domina com arbitrariedade. Movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão distancia-se de todos, pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus. No entanto, sem um relacionamento salutar que favorece a alegria e a amizade, os sentimentos se deterioram e os objetivos da vida perdem a sua alta significação, tornando-se mais estreitos e egotistas. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. O individualismo é a grande barreira face à sua programação doentia, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento das colossais potencialidades da vida que jazem em todos os indivíduos. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer com que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas, nem execute excelentes programas. Não obstante, o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Mediante o ato da compaixão, o homem aprende a sacrificar esses sentimentos inferiores e abrir o coração. Pouco importa se o outro beneficiado pela compaixão não a valoriza, nem a reconheça, ou sequer venha edificá-la. O essencial é que o sentimento de edificação, o júbilo da realização, por menor que seja, naquele que experimenta. Expandir o sentimento da compaixão é dar significação à vida. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta, realiza o socorro na razão em que a última apenas se apieda. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza na terra. Desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo, o mundo, e compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação no rumo do grande poder. Considerações finais. A humanidade terrestre em geral é ainda dura de coração, carente de piedade. A fonte do sentimento da compaixão, ela a tem seca inteiramente, e lhe são necessários grandes infortúnios que, abalando fortemente a alma dos humanos, despertam esse sentimento e façam jorrar a fonte de onde ele procede. É porque, é como digo, ocorrem na terra tantas catástrofes e as guerras lhe ensanguentam sem cessar. As famílias têm mais motivos para chorar do que para rir, e a enfermidade e a dor afligem as criaturas. Enquanto não se derramar de todos os seres a compaixão e a misericórdia, seguidos da piedade, desprendendo-se delas quais cataratas de água cristalina, a refrigerar as almas sedentes de amor e necessidade de auxílio, a humanidade não gozará de paz e ventura. Não é em verdade a compaixão no contexto que na terra é tida, o sentimento mais elevado que emana da caridade. Porém, é o sentimento que melhor a ela conduz, porque a compaixão, quando real, provoca ação, tendo por impulsores a abnegação e o sacrifício, degraus maravilhosos que suavemente elevam o ser às alturas da perfeição e que ele sobe auxiliado pelas asas das virtudes que caracterizam a caridade. A compaixão, sobretudo, é o que mais o atual ser humano necessita,
desenvolver em seu íntimo. Dissemos que ele tinha o coração duro, por isso mesmo precisa desenvolver a compaixão. Mas custa tanto esse desenvolvimento, está tão arraigado ainda no ente humano, egoísmo sob as formas mais grosseiras. Daí a necessidade de se caracterizar os ensinos dos espíritos superiores pelo lado do sentimento. O escritor e orador que sabe fazer vibrar as fibras do sentimento nas almas que os leem ou os ouvem estão no bom terreno para um labor fecundo e profícuo. A mente, sem o coração a servir de contrapeso à manifestação do que ela guarda, não produz grandes bens à espécie humana no atual momento histórico de sua evolução. Bom é que a mente se desenvolva, que a inteligência se enriqueça na criatura humana, porém cultivando-se nelas, ao mesmo tempo, o sentimento. Uma alma que pensa e não sente é, conforme disse o apóstolo dos gentios, referindo-se à caridade, metal que soa ou sino que retine. Bom é que ambos esses desenvolvimentos se efetuem paralelamente, mas quando não possa ser assim, é preferível que se desenvolva o sentimento. Melhor é um coração onde transborde o sentimento da compaixão, ainda que produza desequilíbrio no ser, do que uma inteligência exuberante, tendo por companheiro um coração seco. Uma inteligência muito desenvolvida, sem sentimento, pode produzir males incalculáveis, ao passo que o sentimento da compaixão, desenvolvido superabundantemente, acompanhado de uma inteligência medíocre, nenhum dano causará a quem quer que seja. Só pode produzir muito bem, porque os sentimentos da piedade e da compaixão, quando elevados à última potência, ainda que sem guardar paralelo com a inteligência, só conduzem à abnegação, ao sacrifício, jamais ao prejuízo de outrem. Sigam, pois, as pegadas do Redentor do mundo, do Divino Mestre, todos os que queiram aproveitar da sua passagem pela terra, esforçando-se por se converterem em mestres da compaixão, personificando a compaixão pela palavra e pelo fato. Assim farão mais pela felicidade humana e pela perfeição das almas do que se ocupassem os primeiros lugares do governo dos estados ou as culminâncias do saber, segundo o conceito humano. Não descureis do cultivo da inteligência, porém daí sempre preferência ao cultivo do sentimento, da piedade e da compaixão, porque é o de que mais precisa a humanidade terrestre no momento atual do seu desenvolvimento evolutivo. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas.
Fim. É o fim da palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.